Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. O senso comum diz que gravidez não é doença, e de fato não é, mas pode trazer problemas. Um dos grandes problemas que atingem até 15% das gestações é a pré-eclâmpsia, que pode contribuir para o aparecimento da restrição de crescimento intrauterino. Hoje vamos saber sobre como o problema pode ser detectado e quais os tratamentos necessários para reverter o quadro na gravidez. Muito bem, a minha convidada de hoje é a doutora Ana Carolina Silva, ela que faz parte do corpo clínico da URC. Doutora Ana Carolina, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, Aguinaldo, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui na entrevista. Vamos falar desse assunto então, doutora? Muito polêmico, muito interessante, acho que acrescenta bastante. Com certeza. Doutora, então para começo de conversa, o que é a pré-eclâmpsia? Aguinaldo, a pré-eclâmpsia é uma doença relacionada à gestação. É um problema que acontece entre a primeira e a segunda fase da gestação, onde a placenta vai infiltrar a parede do útero. Nesse processo, algumas pacientes apresentam uma falha dos vasos, de perderem alguma resistência para entrar o sangue na placenta. Elas ficam com os vasos vamos dizer, mais rígidos, vamos dizer assim, e essa placenta, ela fica com uma oxigenação deficiente em relação a uma placenta que insere adequadamente na parede do útero. É uma doença que é detectada mais frequentemente na segunda metade da gestação, que é onde a placenta vai com mais vontade para o útero, né? Acontece no primeiro trimestre a primeira vez, a primeira onda de invasão, e no segundo trimestre a segunda onda. Essa é mais importante. Então a segunda fase da gestação é mais acometida com a pré-eclâmpsia. A mãe começa então a apresentar alguns sintomas a partir da inserção da placenta não está correta no útero. Doutor, e como acontece a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia acontece na segunda metade, a placenta não está inserida adequadamente, a mãe começa a sofrer com aumento de pressão arterial, às vezes perdendo proteínas na urina, né? E o nenê começa a não estar com a oxigenação adequada para ele da placenta, a não vir todos os nutrientes para ele crescer, que é o restrimento fetal, restrição de crescimento intrauterino do bebê. Doutora, pode acontecer em qualquer época da gravidez ou há pessoas mais propensas, por exemplo? Qualquer época, a partir da segunda metade, a gente fala que é o 24 semanas que a gente detecta, mas a doença já se insere antes, né? Porque a primeira invasão acontece no primeiro trimestre, né? A invasão da placenta. Então, a doença começa silenciosa antes. As mulheres mais propensas são as que já tiveram pré-eclâmpsia em gestação anterior, pacientes previamente hipertensas são mais acometidas, pacientes com índice de massa corpórea acima do ideal, né, para o seu biotipo, está acima do ideal, pacientes muito jovens, pacientes mais de 35 anos também são mais acometidas, pacientes que a mãe teve pré-eclâmpsia também são mais acometidas. Doutor, e essas mães que acabam engravidando com mais idade também são propensas? A mãe tem mais idade acarreta um risco maior. Bem, doutora, e quais são as causas e quais são os sintomas em que a gestante deve ficar atenta? Então, Aguinaldo, a pressão arterial é uma coisa que a gestante deve sempre estar preocupada na gestação. A elevação em mais de 2 vezes durante o mesmo dia da pressão acima de 14/8 já é uma coisa que chama um pouco a atenção na segunda metade da gestação. E sintomas depende da progressão da doença. A mãe pode começar por perder proteínas na urina, a ficar com os pés mais inchados, sintomas assim específicos, mais aumento da pressão e o edema dos membros inferiores. Bem, doutora Ana Carolina, quais são as consequências da pré-eclâmpsia tanto para a mãe quanto para o bebê?
A pré-eclâmpsia para a mãe pode acarretar em problemas futuros também, não só durante a gestação, que são importantes. A paciente fica mais propensa a desenvolver doença coronariana, que é infarto, né? Pode desenvolver AVC, então doenças cardiovasculares no futuro, isso por causa do aumento da pressão, isso pode persistir após a gestação. E para o nenê, o mais importante é essa restrição de crescimento levar à prematuridade. Não tem coisa mais grave hoje em dia do que o nenê prematuro. A pessoa fica, o nenê tem uma malformação, mas é muito mais frequente a pré-eclâmpsia do que as malformações. A gente tem que estar atento à pré-eclâmpsia. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Ana Carolina Silva, ela que faz parte do corpo clínico da URC, e o assunto do programa de hoje é a pré-eclâmpsia. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. A gente já volta. Olá, no informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre parto humanizado. E eu converso com um especialista no assunto que vai nos esclarecer sobre este assunto. Doutora, muito obrigada pela participação no quadro. Explica um pouco pra gente o que é o parto humanizado. O parto humanizado, Kátia, nada mais é do que a paciente ela ter consciência do que está acontecendo com ela, né? Ela geralmente é uma paciente que já se informou bastante das opções que ela tem para ter o parto, ela já definiu as condutas que ela quer que sejam tomadas no momento do parto e ela quer estar a par de tudo que acontece com ela naquele período, né? Eu acho muito importante isso, acho que é uma coisa nova, né, que está surgindo, um movimento, acho que dá pra dizer assim, e eu acho isso muito interessante, muito a favor, assim, da paciente. A gente tem alguns números no Brasil, que o Brasil é um dos países que mais realiza cesáreas, então esse movimento é muito interessante para o nosso país, né, para que as pessoas tenham essa consciência de realizar o parto humanizado. E como é que funciona? A mulher escolhe isso, doutora, no momento do parto ou nem sempre? Realmente, o Brasil, ele é um dos países, se não é o maior, que tem o maior índice de cesarianas. Acho que é por isso que é tão difícil instituir o parto normal aqui. As pacientes já vêm com esse conceito de cesariana. E eu acho que o parto humanizado está vindo justamente para mudar um pouquinho isso, né? A paciente, ela vai definindo as condutas no momento do parto. Ela até pode fazer um plano de parto antes do parto, onde ela descreve exatamente quem que ela quer que acompanhe ela, se ela quer ou não fazer alívio da dor, formas medicamentosas ou não medicamentosas, a forma que ela quer ter o bebê. Às vezes a gente consegue seguir o plano do parto, às vezes não. Também depende das indicações médicas e da situação, né, que a gente vai avaliar ali. Mas hoje no nosso estado existe bastante procura das mulheres pelo parto humanizado? Eu acho que está crescendo, Kátia. Na verdade, eu acho que vai aumentar mais ainda. Aqui a gente não tem muita procura ainda. Sim. É uma coisa bastante nova. Medo, talvez, das mulheres? As mulheres têm muito medo do parto normal. Mas que elas tomem essa consciência e sobre a importância do parto humanizado. Sim. Também, né, doutora? E eu acho que isso é importante para a equipe médica também. Claro. E, na verdade, toda a equipe multiprofissional que acompanha a paciente na hora do parto, né? Porque com esse apoio, se a equipe toda estiver envolvida, eu acho que é muito mais fácil para a paciente passar por esse período, muito mais agradável essa experiência, né? Sim. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente agradece mais uma vez a participação do quadro e a gente conversa numa próxima oportunidade, um próximo quadro. Tá certo. Tá certo? O informativo do Hospital São José fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono.
A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Ana Carolina Silva, a doutora Ana que faz parte do corpo clínico da URC. O assunto do programa de hoje é a pré-eclâmpsia. Bem, doutora, existem exames para identificar o problema? É possível antecipar-se e prevenir esta condição? É possível, Agnaldo. Existe ultrassom hoje em dia realizado para rastreio das pacientes, para incluí-las num grupo de baixo risco ou de alto risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento. Esse exame é um ultrassom morfológico de primeiro trimestre, onde através do Doppler a gente avalia as artérias do útero e com a avaliação de alguns índices a gente consegue ver como está a resistência da placenta já no primeiro trimestre. Doutor, uma vez identificado o alto risco, a paciente pode frear o avanço do problema? Quais os tratamentos disponíveis até para tratar aquela paciente precocemente, doutora? Essa paciente que é detectada num grupo de risco ou por história clínica, é uma paciente que já é previamente hipertensa, uma paciente que já teve pré-eclâmpsia em outra gestação, ou uma paciente que não tem nenhum fator de risco, mas veio ao ultrassom e tem um rastreio positivo para pré-eclâmpsia. Nesses casos, Agnaldo, a gente tem uma medicação muito eficaz para prevenir a pré-eclâmpsia e nos casos em que ela não previne totalmente, a paciente apresenta pré-eclâmpsia, porém no final da gestação, onde isso não acarretará em problemas importantes para o nenê, como a prematuridade. Então, o comprimido é o AS, aspirina infantil, aquela bem gostosa que todo mundo adorava tomar na infância. Foi feito vários estudos em vários centros do mundo. Depois que eles concluíram esses estudos comparando a aspirina com um remédio que chamamos de placebo, que não é nenhum remédio, eles viram um benefício do AS em relação à pré-eclâmpsia. Ou seja, o AS iniciado antes das 16 semanas de gestação numa paciente de alto risco acarretará num benefício na gestação com certeza. Bem, doutora, de que forma a pré-eclâmpsia pode contribuir para o surgimento de um outro problema, a restrição do crescimento do feto? A pré-eclâmpsia, Agnaldo, é uma doença em que a mãe não tem uma placenta boa para mandar os nutrientes para o bebê. Então ela contribui da forma em que a mãe não consegue nutrir o nenê. Em certas fases, falta até o oxigênio para o bebê. Então a troca mamãe-bebê de nutrientes e oxigênio vai ficar prejudicada. Doutora, de que forma é identificada esta condição do feto? O nenê, se não fez o exame ultrassonográfico de primeiro trimestre, para a gente rastrear a mãe, se a mãe é de alto risco, antes do nenê ter algum problema, tem outras formas da gente diagnosticar, Agnaldo. A mãe descobriu muito tarde a gestação, fez ultrassom, já estava de 20 semanas. Então, a gente vai avaliar o tamanho do bebê, se é adequado para a idade gestacional.
Às vezes a mãe vem para o primeiro exame, o exame é tardio, a gente ainda não tem uma datação correta da idade gestacional. A gente vai fazer a datação pelo tamanho do nenê. Isso pode gerar uma variação muito grande, até de 3 semanas de erro, e colocar o nenê num peso adequado, sendo que ele já está com uma restrição. Como que a gente vai ver isso? Quando o nenê vier de novo para um controle da avaliação do crescimento e ele não tiver ganho o peso que ele deveria ganhar. Por exemplo, a gente chama de percentil de peso. O nenê, ele fica numa curva de crescimento, que vai de 0 a 100. Eu fiz e estava no percentil 50, porque eu fiz o primeiro exame e ainda não tinha datado a minha idade gestacional. Quando eu fui fazer de novo, o nenê estava no percentil 15. Opa, esse nenê está restringindo o crescimento, Aguinaldo. Certo? Ele caiu 2 quartis, que é metade dos 50. Então, 25, ele caiu mais que 25 pontos. Ele está restringindo o peso. Bem, doutor, e como é esse Doppler? Então, Aguinaldo, no primeiro trimestre, a gente faz uma varredura do colo uterino da paciente. A gente fala que é no eixo sagital, como se a gente estivesse cortando a paciente assim. A gente vai no colo, a gente lateraliza um pouco o transdutor, a gente vai cair em cima da artéria uterina, à direita ou à esquerda. Como que eu sei que eu estou quase na... A gente fala emergência, que é quando ela sai do outro vaso. Como eu sei que ela está lá, que eu não estou avaliando um ramo da artéria, que pode prejudicar a minha avaliação do exame, a gente vê pela velocidade da artéria uterina. Ela tem uma velocidade que eu tenho que olhar e saber que ela está na artéria uterina, não no ramo. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a doutora Ana Carolina Silva, a doutora Ana que também faz parte do corpo clínico da URC. O assunto no programa de hoje é a pré-eclâmpsia. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje, Aguinaldo, eu vou falar de um assunto que está em alta na mídia, que é a bichectomia. A bichectomia consiste na retirada de parte da bola de Bichat, que é uma estrutura de gordura que está no terço médio da face, que tem por finalidade amortecer a mordida, entre outras coisas. Ela tem hoje sido muito realizada com o intuito de afinar o rosto. É importante falar que, apesar de ser bem indicada em alguns casos, não é indicada para todo mundo, porque ela pode trazer uma consequência drástica de futuramente envelhecer ainda mais o rosto desse paciente. É importante também falar que existem outras formas de afinar o rosto que não a bichectomia, como, por exemplo, a lipoaspiração da face. Por isso é importante procurar um profissional qualificado para poder avaliar o que é melhor, se é a lipoaspiração de face, se é a bichectomia, se é a aplicação de botox no músculo masseter ou os 3 procedimentos associados. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até semana que vem. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a doutora Ana Carolina Silva, a doutora Ana que faz parte do corpo clínico da URC, e o assunto no programa de hoje é a pré-eclâmpsia.
Bem, doutora, antigamente a avaliação do tamanho do bebê restringia-se à medida da altura uterina com uma fita métrica. Com o advento da ultrassonografia obstétrica, entretanto, a análise se tornou mais confiável, pois se baseia em medidas objetivas. Também o uso da tecnologia 3D contribui para uma taxa de acerto bastante expressiva. Fale mais sobre estes avanços, doutora, e de que forma os médicos e pacientes podem tirar o máximo dessas tecnologias para identificar problemas precocemente. Bom, Aguinaldo, o 3D na pré-eclâmpsia ele não tem muita serventia. O exame 3D é utilizado para outro intuito na obstetrícia. A gente consegue, às vezes, quando o neném não está bem posicionado para algumas coisas, com a varredura tridimensional, avaliar alguns eixos que não conseguimos fazer na mão. Então, a gente faz uma varredura, por exemplo, aqui na lateral da orelha, e daí no 3D a gente consegue ir até aqui na parte do narizinho, ver se o neném tem um osso do nariz quando ele está assim escondido. Então o 3D ele tem uma utilidade anatômica às vezes e também para enfeitar, porque as mães gostam de ver se puxa a mãe, puxa o pai, que beleza que tá esse neném, é mais para isso. E as tecnologias, na verdade, na pré-eclâmpsia, o avanço maior é o Doppler. É o Doppler, com certeza, é a avaliação das artérias uterinas precocemente da mãe, e a variação do peso do neném. Isso é uma coisa mais antiga, não tanto quanto a fita métrica, que ainda é muito útil, porque no pré-natal eles sabem que a coisa desandou ainda com a fita métrica às vezes, mas o ultrassom a gente consegue objetivar em que peso, em que percentil que esse nenê tá na gestação. Essa gestação tá indo bem? O nenê cresce na curva de crescimento dele? Não, esse nenê, ele tava com um bom peso, mas agora não tá desandando, tá caindo da sua curva de crescimento. O intuito mais da medida é objetivar, né, que peso, que percentil que esse nenê tá. E avaliar o crescimento, se tá adequado, se não tá adequado para aquela gestação. Um nenê, às vezes, ele é pequeno constitucional. A mãe tem 1,50 m, o pai tem 1,50 m. O nenê tem um percentil mais baixo, ele é um percentil 10, que é um inferior da normalidade. Mas ele cresce, Aguinaldo, ele cresce no percentil 10 do começo ao final. E, às vezes, isso não acontece. O nenê tá no percentil 10, volta no próximo exame, já tá num percentil 3. Esse nenê tá muito fora da curva de normalidade. Esse nenê não é um nenê pequeno, é um nenê que tem restrição de crescimento. Então, o modo do ultrassom é antigo, mas a medida equivale para a pré-eclâmpsia, o peso e o Doppler. Bem, doutora, voltando ainda à questão da aspirina, quais foram os resultados desse trabalho? Então, esse trabalho foi um trabalho que chamamos de multicêntrico, Aguinaldo. Como que é um estudo multicêntrico? Ele é feito em vários locais do mundo, vários braços de pesquisa, certo? Tem pacientes que vão tomar aspirina, tem pacientes que vão tomar placebo, que é um comprimidinho inocente sem nada. O que eles vão avaliar depois? Se a aspirina teve benefício, né, naquela gestação, na paciente que tomou a aspirina e a que tomou o placebo, certo? O que eles observaram no estudo? Que 60% das mulheres melhoraram a pré-eclâmpsia, ao ponto que elas evoluíam até a 37ª semana de gestação, sem ter comprometimento, o neném nascer prematuro. Elas poderiam aumentar a pressão, o neném poderia cair um pouco do peso, mas jogava para frente isso. Ou mesmo a mãe não ter pré-eclâmpsia na gestação. O que eles fizeram depois para ver se realmente é só 60%, só 60% de melhora? Eles tiraram as mães que não tinham uma boa adesão no tratamento. Porque tinha mulheres que tomavam aspirina um dia sim, um dia não. Então, excluindo essas mulheres que não tinham a adesão adequada, eles viram que a eficácia da aspirina era próxima a 100%. E doutora, me diga uma coisa, todas podem usar? Não, Aguinaldo, tem algumas pacientes que apresentam contraindicação ao uso de aspirina. Devem consultar seu ginecologista para saber se podem tomar ou não podem tomar. O médico precisa orientar essas pacientes que não podem tomar e vão pesar se custo-benefício da aspirina na gestação. Por a pré-eclâmpsia ser uma doença muito grave, a maioria dos estudos mostrou que ela tem um benefício, mesmo em pacientes com algumas contraindicações relativas. Contraindicações absolutas, a paciente às vezes não vai poder se beneficiar do uso. Olá, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a doutora Ana Carolina Silva, a doutora Ana que faz parte do corpo clínico da URC. O assunto no programa de hoje foi a pré-eclâmpsia.
Doutora, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço, Aguinaldo. Parabéns e sucesso, doutora. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. E NutriBlue, o melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.